Eu nasci no distante ano de 1963, no dia 9 de outubro, acabei de fazer 57. Parabéns. Obrigado. Que mais? Estudei em Santos, na Escola Municipal de Primeiro Grau Lourdes Ortiz, né? Nasci lá e tal. Fiquei em Santos até meus 18 anos, aí eu vim estudar aqui em São Paulo. Fiz letras, português e espanhol, depois jornalismo, depois cinema. Aí, quando eu estava na faculdade de cinema, que foi a terceira, e que eu não acabei, eu acabei letras, jornalismo, eu acabei. Cinema eu enrolei durante 8 anos, não acabei. Teve um concurso, um grande concurso entre os alunos da USP, chamado Nascente, de literatura, de dança, de vídeo. E eu ganhei, não o primeiro, o segundo. O primeiro eu botei um livro, perdi. Para o segundo eu refiz esse livro várias vezes e ganhei, que é o Chalaça. Aí eu já tinha 30 anos. É isso? Não, não é isso. 29, 28. Aí ganhei o concurso, reescrevi o livro várias vezes de novo, mandei para uma editora, a editora publicou o livro. O livro foi muito bem, né? Ganhou o Jabuti, romance do ano, enfim, ficou na lista dos mais vendidos 10 semanas, 2 em primeiro lugar, na frente do Paulo Coelho e tal. Aí um jornal, o Jornal da Tarde, Deus o tenha, me convidou para fazer uma coluna, e a partir daí eu consegui viver de escrever, né? Seja no jornal, seja livros, seja roteiros para cinema e para TV, né? Na verdade, precisa de tudo junto, né? Cada um contribui um pouco no orçamento e tal. Foi um pouco um acaso. Eu fiz um roteiro de um curta-metragem chamado Uma História de Futebol, que você acha na internet e tal. Aí eu fiz esse roteiro, o filme foi muito bem, ganhou muitos festivais, né? Chicago, Nova York, Bombaim, pelo mundo, e foi selecionado para o Oscar. Eu até fui lá de smoking e tudo, né, junto com o diretor, né? E aí o diretor foi convidado a mostrar projetos dele, né, de longa-metragem, sabe, pelas majors americanas, Universal, Fox. E eu e o outro roteirista, a gente fez o argumento de um longa-metragem, que seria parecido com o curta, né? Também seria uma história de futebol com crianças e tal, passada aqui no Brasil, na década de 50. A gente fez esse argumento, mas o diretor acabou desistindo de fazer o filme. Então, um dia, a minha editora, eu só tinha feito livros de adultos, né? Até então, tinha feito 3 romances e um livro sobre o Santos Futebol Clube. A minha editora me ligou e perguntou se tinha alguma coisa para criança, para entrar num concurso do governo federal e tal. Aí eu lembrei desse argumento, falei, olha, eu acho que eu consigo transformar um argumento num livro e tal. Aí eu escrevi, o livro acabou ganhando, né, foi um dos vencedores do concurso e tal. Foi em 2001, 2002, por aí. E o livro foi muito distribuído para escolas. E as escolas começaram a me chamar para visitar tal. Eu nem sabia que existia isso, né? De escritor em escola, porque nunca um escritor foi numa escola minha, quando eu estava lá em Santos. Nem quando eu estava na faculdade. Eu fiz letras na USP, e só uma vez o Plínio Marcos foi lá, mas porque ele ia vender livros tal, então eu nem sabia que existia essa coisa. Fui na escola lá na Avenida Cupc a primeira vez e achei sensacional, né? Ter esse contato com leitor. Para mim foi uma novidade gigante. E achei muito bom. Também achei muito bom escrever para criança. Quando eu estava fazendo uma história de futebol, por exemplo, teve uma cena que eu escrevi e chorei muito. Isso nunca aconteceu no romance de adulto, mas no romance para criança aconteceu, né? Então foi muito bom, foi muito prazeroso escrever. O pós é muito bom, porque você conversa com crianças, é divertido, né? Eles transformam o seu livro em desenhos, em música, em peça, em maquetes. É bem bacana. Por conta
do Chalaça e tal, a Folha de São Paulo me convidou para escrever, depois que eu saí do Jornal da Tarde, a Folha me convidou para escrever sobre futebol. E aí, em 2006, me convidaram para ir para trabalhar na Copa da Alemanha, né, de futebol. Aí eu fui, mas eu não queria escrever todo dia, né, como eu mesmo. Aí eu falei, vou inventar um personagem, um sobrinho meu de 8 anos. Aí inventei esse personagem de 8 anos que fez muito mais sucesso do que eu na coluna. Sabe, tinha uma coluna no UOL, na verdade, não na Folha, e os textos do Leocádio, o Lelê, meu sobrinho, davam o dobro de leitura dos meus, que eram sérios sobre futebol e tal, né? E quando eu voltei, o UOL me convidou para ter um blog para o Lelê, blog infantil. Eu topei, comecei a trabalhar, né, escrever nesse blog, como se fosse o Leocádio escrevendo, e nesse blog que nasceram as Chapeuzinhos Coloridos. Foi como se, sabe, a tia dele contou a Chapeuzinho Verde, o tio contou o Chapeuzinho Fúcsia, Lilás, o outro contou o Chapeuzinho Azul, né? E aí que apareceu essas histórias. Mas eu não virou livro na época, não. Ele demorou bastante. Aí nasceu minha sobrinha. Eu pensei assim, poxa, se eu fizesse um livro, essa minha sobrinha ia me amar, né? Porque, pô, eu faço livro para criança. Então, eu vou pegar a Chapeuzinho que tem lá e vou transformar. Eu chamei o Marcus Aurélio Pimenta, com quem eu escrevi vários livros, e a gente refez, retrabalhou os Chapeuzinhos, sabe? Deixou a história mais bacana. E aí foi publicado e, para minha surpresa, foi um sucesso, né? Pensei que ia vender 2, 3 mil livros, porque a minha editora objetiva não era especializada em infantil. Mas vendeu tremendamente, foi sensacional. Acho que hoje em dia é o meu livro que mais vende, né? Eu tenho 40 e poucos, acho que os Chapeuzinhos Coloridos é que vende mais. Você já vendeu mais de 100 mil, né? Mais de 140 mil. Né? 140 mil. E aí eu continuei escrevendo, né? Tem essa graça de ir para escolas e tal. Eu tenho também alguns romances históricos infantis, né? Mas a Chapeuzinho foi primeiro para um público mais jovem, assim, 7, 8, a partir de 7, 8, né? É uma honra, né? Grande. Quando tem coisa, eu levo mulher e filho, sabe? É uma honra. E tem as crianças que vão conhecer sua vida, é bacanérrimo, sensacional. O que eu não tive foi a experiência de ser patrão e conviver um pouco no dia a dia, né? Sei lá, fazer uma oficina, conversar, falar sobre um livro, porque a pandemia chegou antes, né? É verdade. Que eu pudesse aproveitar essa posição, essa honraria, né? Eu imagino que o depois deve ser muito divertido. A gente combinar de fazer coisas juntos, ler juntos, escrever juntos, ver um filme, aí deve ser mais bacana ainda. Claro que o dia é uma pompa fantástica, né? Deve ser não, é muito bacana. Mas o depois, acho que deve ser divertido, deve fazer uma ligação grande, né? E acho que é aí que tem a graça. No depois, né? Se for só para ser patrono e ter o nome assim e tal, é bacana, mas o mais bacana é o participar, ir lá, conhecer, sabe, as crianças pelo nome, saber quem gosta de quem, que autor, acho que essa que vai ser a graça. Que responsabilidade, né? Que sacanagem. Não, mas a mensagem, se eu fosse dar uma mensagem é que sejam felizes, né? E tentem deixar o menos de gente infeliz possível. Acho que essa aqui é a graça da vida. Se você ser feliz, no nosso caso, com bastante leitura, né? Que leitura é uma coisa que dá uma felicidade diferente, né? Você mergulha, imagina. Acho que a leitura ela dá uma felicidade que só ela dá, né? Que a TV não dá, que o joguinho não dá. Ela tem uma felicidade intensa de fazer a gente viver outras vidas, sabe? Entender outros pontos de vista, viver aventuras que a gente não viveria de uma forma muito intensa, né? Quando você lê, quando você transforma aquelas letras pretas numa folha branca
em imaginação, em ideia, entende aquelas ideias, o seu cérebro borbulha, né? É que nem refrigerante, fica muito feliz e tal. Então, acho que é isso. Escolher bons livros, escrever também, porque escrever também dá uma felicidade, né? Você achar uma piada boa, uma história boa, é uma coisa, é uma felicidade sensacional, né? Eu, pelo menos, escrevo todo dia, sábado, domingo, é uma coisa que me deixa alegre, que faz parte, né? Acho que é isso. Tentem deixar ninguém feliz e tentem ser felizes que a gente só tem essa vida, vamos aproveitar.